Então, especial filhotes, maravilhoso quem está aqui com filhote para aprender desde o início. Então, o que a gente precisa ver? Dentro de filhotes, da fase filhote, existem diferentes fases. Então, não é um filhote recém-nascido, é diferente de um filhote de 6 meses. As necessidades são diferentes, o jeito que vê o mundo é diferente. Então, cada fase é uma fase. Cada fase vai acontecer alguma mudança no corpo do cão, no comportamento do cão. E a gente precisa saber o que é que está acontecendo no corpo do cão para a gente conseguir educar e se comunicar com o cão da melhor forma possível. Então, os cãezinhos recém-nascidos, até a 2ª semana de vida, eles usam somente o faro para reconhecer a mãezinha, para chegar na tetinha, para se aconchegar na mãezinha. O olho do cãozinho, o ouvidinho do cãozinho é fechado. Então, eles usam praticamente o faro. Então, se a gente pensar, desde que ele nasce, olha o quanto que o faro é estimulado. Olha, a primeira coisa que ele aprende para sobreviver é usar o nariz. O olho e o ouvido estão tapados, estão fechados. Então, o que está se desenvolvendo muito? O faro, o nariz do cãozinho. Então, não é à toa que eles usam muito o faro no dia a dia para conseguir comida, para reconhecer os amigos. Eles usam o nariz, o faro, para várias situações no dia a dia. E a gente, sabendo disso, a gente usa essa habilidade deles para ensinar, para o enriquecimento ambiental, para mostrar onde que está o petisco na nossa mão. Então, a gente tem que entender até os cheiros do nosso dia a dia, se não estão ruins, se não está prejudicando o animal. Tem até feromônios hoje em dia que usam o faro, usa esse instinto do animal para acalmar. Então, o faro é um sentido muito importante do cão que desde recém-nascido está sendo estimulado. A partir da 3ª semana, a gente pode considerar que é a infância do cão. E aí, a partir da 3ª semana, os olhinhos e o ouvido se abrem, então ele vai conseguir começar a ouvir e enxergar o mundo, começar a interagir com o mundo, a responder a estímulos. E aí que eles começam a ficar mais independentes. Então, se na fase de recém-nascido, a mãezinha, até para eles fazerem xixi e cocô, a mãezinha lambe eles, estimula o bumbumzinho deles para eles fazerem. Eles são totalmente dependentes. Então, a partir da 3ª semana, eles começam a ficar mais independentes. E a partir da 3ª semana, que começa os dentinhos a nascerem também. E aí eu coloquei a observação dos dentinhos, que eles começam a nascer na 3ª semana, só que eles vão trocar os dentinhos de 3 a 9 meses. Por que fica esse tempo bem grande? Porque são vários dentes para trocar, e isso muda de indivíduo para indivíduo e de raça para raça. Então, cada indivíduo vai ser de um jeito. Só que, em média, a estimativa é que com 3 meses a 9 meses já pode estar tendo a troca de dentes. E aí, por que é importante a gente saber disso? Os dentinhos, por que é importante a gente saber que os dentinhos vão estar caindo, que eles vão estar trocando? Porque quando está nascendo dentinho, quando está trocando de dentinho, eles estão com a gengiva inchada, eles estão sentindo incômodo, eles estão sentindo coceira. E a vontade deles de morder quina, de morder cadeira, de morder chinelo, de morder controle,
que é tudo que vai lá atrás nos dentinhos, é muito grande. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo no corpinho dele para a gente conseguir ajudar eles. E aí, o que acontece? Ao invés das pessoas ficarem dando bronca no cachorro, que é o que eu mais vejo, que o cachorro está mordendo, pegando as coisas, querendo coçar a gengiva, diminuir esse incômodo, as pessoas ficam dando bronca, brigando, gritando com o cachorro, ao invés de ajudar o cachorrinho, ao invés de resolver o problema dele. Tá coçando? Vamos criar alternativa para você coçar. Vamos dar gelinho, vamos dar cenourinha congelada. A gente pode até colocar no nosso dedo um dedal e colocar e coçar os dentinhos deles. A gente pode ajudar eles a diminuir esse desconforto. Só que o que a gente não pode fazer é ficar brigando com ele porque ele está tentando se coçar. Então, olha como essa fase pode durar bastante tempo, até 9 meses, tem cães até mais, tem cães menos, mas é uma época que a gente vai precisar estar criando alternativas, criando possibilidades para ele coçar os dentes. E eu vou falar ali mais na frente, de mordidinha de destruição, como que a gente vai resolver isso. Mas primeiro a gente precisa entender que é comportamento natural, colocar coisa na boca, é comportamento natural de cão roer, muito mais na fase de filhote, onde está com a boca coçando e onde ele está muito curioso para conhecer o nosso mundo, os novos cheiros, as novas texturas, e ele conhece o mundo pela boca. Então, ele vai colocar coisas na boca, o filhote vai estar sempre com coisas na boca. Por isso que a gente vai criar situações para ele colocar coisas apropriadas na boca. E a gente vai ajudar nisso. E a partir da 4ª semana, que muitos cães começam a parar de mamar. E muitas mãezinhas começam a rejeitar, a não querer mais dar o mamar para os filhotinhos. Porque como nascem os dentinhos, machuca, tem fêmea que fica com as tetinhas todas vermelhas, porque eles começam a morder. Então, a própria mãezinha começa a querer parar de amamentar. Só que aí, o que acontece em muitos casos? As pessoas acham errado que se o filhote parou de mamar, então eu posso levar o filhote para casa, porque o filhote só estava com a mãezinha para mamar, para ingerir o leite materno. Errado. Aí que muita gente se engana, porque aí não é só porque ele parou de mamar, que ele foi desmamado, que ele pode sair de perto da mãe dele. Teoricamente, ele vai sobreviver. Teoricamente, seria possível. Só que se você está querendo um cão de família, um cão para ser seu companheiro, um cão para ser relaxado, tranquilo, educado, nós não vamos perder a oportunidade do nosso filhotinho aprender com a mãe dele, aprender com os irmãos dele. Então, nessa fase que ele está com a família canina dele, até os 2 meses, os 60 dias, que é quando eu recomendo que a gente pegue os filhotes, a gente não pegue antes de 60 dias, o que vai acontecer? Ele vai estar aprendendo muita coisa com a mãezinha. Uma coisa muito importante que ele vai aprender com a mãezinha e com os irmãos é a linguagem canina, ainda mais se é uma mãe experiente, se é uma mãe tranquila, se é uma mãe calma, vai passar muito essa linguagem, esses sinais de calma para o filhotinho. E ainda, se a gente pega uma ninhada de cachorrinhos, eles brincam com a boca, eles brincam de lutinha, eles estão toda hora brincando com a boca. Então, se um irmãozinho vem no teu cachorrinho, quando ele está lá ainda, e morde, e o seu morde mais forte, dá uma mordida doída, o outro vai sentir dor,
vai chorar, vai parar de brincar, e eles vão entendendo que quando eu machuco, quando eu faço uma mordida muito forte, a brincadeira acaba, ninguém quer brincar comigo, não fica mais legal. Então, outra coisa muito importante para a gente deixar os cãezinhos com os irmãos e com a mãe é para calibrar essa mordida. Até a mãezinha é bonito de ver, não sei se já tiveram essa experiência, de ver uma ninhada com a mãezinha livre. A mãezinha chama eles para brincar, ela morde eles, rola eles. Se eles mordem mais forte, ela dá uma chamada neles, eles vão se comunicando, vai tendo uma calibragem aí da mordida e vai passando essa experiência da linguagem canina. Se a gente não deixa o nosso cão aprender com os irmãos e com a mãe, ele vai aprender, vai precisar aprender com a gente. E a gente vai ter que ensinar isso para eles. Então, é muito mais fácil que ele aprenda isso com a mãe, com os irmãos de forma natural, do que a gente tem que ficar levando mordida exagerada por conta que o cachorrinho perdeu essa oportunidade de aprender com a família canina deles. Então, se tem um conselho de filhote desde o início, deixa o cachorrinho ter essas experiências com o irmãozinho, deixa esse cão ter o aprendizado com a mãezinha canina dele. Isso vai evitar até ansiedade, insegurança. Quando o cachorrinho aprende com a mãezinha, aprende com os irmãos e é tirado numa idade boa, a partir dos 60 dias da família canina deles, ele é mais controlado, ele é mais tranquilo, ele é menos ansioso, ele é menos agitado. Quando chegam para mim e falam assim, eu tenho um cachorro que eu peguei com 35 dias, eu já penso, eita, deve estar mordendo, deve estar latindo, deve estar chorando, deve estar muito inseguro. Porque quando ele é separado da mãezinha muito cedo, é essa consequência. Passou a fase da infância, que ele vai passar a partir de 60 dias, vai vir para nossa casa. Depois disso, a partir da 12ª semana até o fim da puberdade, eles estão na adolescência. Geralmente, na adolescência, as pessoas dizem que o cachorrinho é uma fase que ele está feio, que ele está desengonçado, que ele está estabanado. Só que o que acontece? É que ele ainda está adquirindo a coordenação e essa habilidade motora dele está em desenvolvimento. Ele está aprendendo que ele tem 4 patas, que ele tem um rabinho, que o tamanho do corpo dele. E essa fase ele vai crescer muito. É a fase que ele mais cresce, então ele se espicha. E existem exercícios que a gente pode fazer também para melhorar essa coordenação dele, essa habilidade, colocar ele em cima de locais não tão instáveis, com as 4 patas. A gente pode ajudar ele a desenvolver essa coordenação e essa habilidade motora para eles ter essa própria percepção. Tem muitos cães que não têm essa habilidade, que não têm essa coordenação, que não sabem do corpo deles. Tem cão, às vezes a gente encosta numa parte do corpo dele, ele nem sente como se fosse dele, ele acha estranho. Então é bom que a gente pegue no corpo deles, que a gente faça essa dessensibilização no corpo todo, na orelha, na pata, no rabinho, na barriguinha, nas costas, no focinho, que a gente pegue mesmo no cão, nos treinos. Eu vou passar para vocês como é que vocês vão fazer isso, mas é muito importante nessa fase da infância fazer isso, criar isso nele, desde que ele chega na nossa casa, para não esperar só depois, na adolescência, na fase adulta, a gente começar a encostar no corpinho dele. Essa cachorrinha aqui, que está ilustrando, esse slide é o Windy. Então, eu peguei várias fases da vida dela e não quer dizer que o que está escrito aqui condiz com essa idade, porque aqui ela não estava na adolescência e aqui não estaria na fase adulta.
Mas eu gostei porque eu peguei várias fotinhos para ilustrar.